E aí eu vou além. Você vai dizer, mas fiscalizar todo mundo sabe. Tudo bem. O que não sabe é que a nova lei criou vários regramentos de fiscalização para auxiliar. Então, o parágrafo 3º do artigo 121, e agora é que você vai mostrar que você é diferenciado, quando você disser, olha, mas não é simplesmente fiscalizar. A utilização da nova lei traz perspectivas muito importantes e interessantes para a prefeitura, para a gestão municipal. Ter uma possibilidade de ter uma consultoria jurídica para fazer essa normatização no âmbito do município é uma diferença para esse município. E essa diferença para o município vai caracterizar uma diferença para a sua vida profissional. Quando você pensar numa contratação de obra, em geral, tá? Vamos pensar aqui no aspecto geral, 8666, ou também 14133, uma regra geral de contratação de obra. A administração pública, primeiro, contrata alguém que vai elaborar um projeto básico. Então, ela contrata um projeto básico e esse projeto básico será elaborado. Olá, pessoal, estou de volta. Conversar agora com vocês especificamente acerca da responsabilização trabalhista à luz da nova lei. Então, quando a gente pensa na lei 14.133, como é importante você passar segurança tanto para as empresas quanto para os órgãos públicos em relação a esse ponto que é a responsabilização trabalhista no caso de tomadores de serviços, né? Eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre as novidades da lei, mas de antemão eu deixo claro para todos vocês que na minha concepção, com o surgimento da nova lei de licitações, nasce uma oportunidade nunca antes vista, assim, nesse tema, ou vista há muitos anos atrás, para os advogados, tá? A matéria de licitação já é uma matéria em que nós temos poucos especialistas reconhecidos, já é o oceano azul, como se fala. Com a nova lei, isso se torna ainda mais intenso, porque, efetivamente, nós temos poucas pessoas que estão preparadas para atuar na nova lei de licitações. Quem conseguir sair na frente vai se tornar referência para os demais. Então, isso vai te posicionar na sua vida profissional de uma forma absolutamente diferente. Se você é um advogado que atua com empresas que querem licitar e participar de licitações, você tem que estar preparado para dar segurança a essa empresa para que ela possa participar das licitações que surjam à luz da nova lei. Caso contrário, não vai interessar ela ter um corpo jurídico que não dê esse respaldo a ela, né? Então, o advogado que conseguir fazer isso com maior presteza, segurança e rapidez, certamente vai bombar entre as empresas do ramo. Da mesma forma, se você é advogado público, consultor jurídico de município, gestor público, você vai precisar aplicar a nova lei e o quanto antes, né? Você tem muitas vantagens para aproveitar na nova lei. Então, quando o prefeito disser que quer aplicar a nova lei para dispensa, por exemplo, você tem que estar preparado para isso. Porque ninguém vai querer manter um corpo técnico e um corpo jurídico que não esteja preparado para colocar ele na nova lei e aproveitar as vantagens que gera, como dispensas, valores maiores, né? Então, prazos maiores de contratos. Então, agora é a hora. O sujeito que tiver essa segurança para fazer essa mudança e fazer e conduzir essa transição, vai se tornar referência para todos os outros que vão ser conduzidos pela transição que você fez. Então, enxerguem essa oportunidade, porque é o momento de investir tempo, investir tudo o que você precise para que você aproveite esse momento. E hoje eu quero falar na nova lei acerca da responsabilização trabalhista naqueles contratos em que a administração pública firma um contrato de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. O artigo 121 da lei 14.133 vem estruturando isso. Mas vamos lá. O artigo 121 da lei 14.133, ele tenta incorporar no texto legal todo o regramento da legislação anterior, somado ao entendimento jurisprudencial aplicável. Então, o que você vai ver aqui é o regramento da lei anterior e a jurisprudência juntos na responsabilização trabalhista. O que acontece? Vou te contar um pouquinho da história dessa responsabilidade trabalhista dos agentes públicos, do poder público, né? Em regra,
nós seguíamos o artigo 71, parágrafo 1º da 8666. Esse artigo 71, parágrafo 1º, diz na verdade, que está lá até hoje, expressamente, que o Estado não responde pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas por ele. Então, o artigo 71, parágrafo 1º, regulamenta que o Estado não responde. Ele não responde pelos débitos trabalhistas das empresas contratadas. Isso nunca foi muito respeitado, porque a súmula 331 do TST, no primeiro momento foi editada contra a legem. No primeiro momento, sim, porque a lei dizia o Estado não responde e a súmula dizia responde sim, subsidiariamente. A súmula era contra a legem. No entanto, o artigo 71, parágrafo 1º, foi alvo de uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 16. E nessa ADC 16, o STF declarou constitucional o artigo que dizia que o Estado não responde pelos débitos trabalhistas da empresa contratada. Por isso, a administração pública, o TST precisou adaptar a súmula. A súmula 331, então, não podia mais ser absolutamente contrária ao texto legislativo. E aí o TST mudou a súmula 331 e disse o seguinte, olha, não é que o Estado responda subsidiariamente de forma automática. Isso não acontece. Mas o Estado responde subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da empresa contratada nos casos de demonstração de que o Estado foi omisso no dever de fiscalização. Esse regramento vem sendo alvo de alguns debates, porque a gente tem repercussão geral no STF para saber de quem é o ônus da prova em relação a essa fiscalização estatal, né? E a repercussão geral foi acatada. E aí, a nova lei seguiu justamente esse entendimento da súmula 331. O artigo 121 da Lei 14.133, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, diz que exclusivamente nas contratações de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas quando não tiver fiscalizado o contrato devidamente. Preste atenção, que parece igual à súmula 331, mas não é. E isso é que vai diferenciar você, vai te mostrar um especialista reconhecido. Quando você estiver defendendo o ente público e aquele prefeito estiver cheio de causa trabalhista e você disser a ele, olha, calma, porque naqueles casos em que o contrato não é de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, o Estado não responde. Por exemplo, quando o contrato de obra pública e o Estado é somente o dono da obra, o TCU já pacificou desde 2020 que o Estado não responde. Não se trata de um contrato de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. O Estado é dono da obra e, nesse caso, os débitos trabalhistas dessa empresa em relação aos peões da obra não geram responsabilidade do Estado. Isso você precisa saber. Você não quer ser alguém que vai ser a referência dos demais? Então aí é o pulo do gato. É o momento que você vai dizer, não, calma, não te explicaram isso antes? Vou te explicar como é que está a regra da nova lei. Então, inclusive com base no entendimento do TCU de 2020, né? Você vai mostrar a segurança necessária para aquele gestor dizer é esse sujeito que eu preciso, né? E o gestor seguinte dizer é esse sujeito que eu preciso também. E aí eu vou além. Você vai dizer, mas fiscalizar todo mundo sabe. Tudo bem. O que não sabe é que a nova lei criou vários regramentos de fiscalização para auxiliar. Então, o parágrafo 3º do artigo 121, e agora é que você vai mostrar que você é diferenciado, quando você disser, olha, mas não é simplesmente fiscalizar. Agora o parágrafo 3º nos dá algumas opções para mostrar que a fiscalização está acontecendo e para evitar débitos trabalhistas. Primeiro, o parágrafo 3º do artigo 121 diz, é possível exigir uma caução com o seguro garantia e tudo mais, com cobertura das verbas rescisórias inadimplentes. Porque hoje, os seguros garantias dos contratos administrativos não abarcam verbas rescisórias não pagas. Então você pode exigir no edital que o seguro garantia cubra verbas rescisórias inadimplentes. Isso está permitido pela lei. Você pode colocar isso como uma cláusula nos seus editais de licitação. Então,
Você já vai montar ali uma minuta padrão de edital, no qual você vai incluir essa cláusula. Você pode também, no edital e no contrato, condicionar o pagamento ao pagamento das obrigações trabalhistas vencidas. Então você vai dizer, olha, só vai ser paga a fatura quando ele comprovar os débitos trabalhistas. A gente já faz isso no âmbito federal. Então agora a gente tem uma normatização geral permitindo isso. Também o contrato pode prever o pagamento de depósito de valores em conta vinculada, de verbas rescisórias, né? Então, você pode depositar valores em conta vinculada, desde que isso esteja no edital. A gente já faz isso. Nos nossos contratos aqui do Ministério da Economia, a gente já prevê o depósito de valores em conta vinculada. E com isso, os débitos trabalhistas inadimplidos caem de forma assustadora. As ações trabalhistas em face desse ente público vão cair de forma fantástica. E isso vai ser um reflexo do seu trabalho. E todo mundo vai reconhecer isso, né? Isso é importante. Então, você pode também instituir no contrato que, em caso do inadimplemento do débito trabalhista, a administração possa fazer o pagamento direto ao trabalhador e depois pagar somente a diferença ao contratado, né? Também pode determinar que os pagamentos de férias, 13º, só sejam pagos na data em que ele vai gozar o benefício. Esse tipo de coisa, o artigo 121, parágrafo 3º, faz com que se torne mais simples a fiscalização e se evite com isso a ocorrência de danos aos empregados e que, consequentemente, sugere danos à administração e responsabilização perante a Justiça do Trabalho. Preste atenção que esse tipo de coisa pode ser incluído nos contratos. Você, enquanto advogado da empresa, também vai ter que mostrar à empresa as cláusulas que estão no contrato. Mostrar que se aquilo não tiver no contrato, a administração não pode fazer, né? Então, você precisa ter esse conhecimento. Você, advogado da empresa, tem que respaldar ela numa situação de licitação nesses termos. Você, advogado do órgão público, precisa mostrar a ele que os editais precisam prever essas regras para evitar débitos trabalhistas e posterior responsabilização. Você, analista administrativo, gestor ali daquele órgão, também precisa mostrar que você tem esse conhecimento para que o prefeito municipal, por exemplo, tenha interesse em manter você ali, nomeie para cargos em comissão, te chame para chefia. Enfim, isso, pessoal, é o que vai fazer com que você faça a diferença na sua carreira. O ponto que eu queria falar para hoje com vocês diz respeito à normatização da lei. A normatização é um ponto muito importante. Os municípios vão depender de especialistas capazes de montarem normas que regulamentem a nova lei. A gente, inclusive, com a nossa turma agora do especialista 1 e 2, a gente está fazendo oficinas de normativos, né? Criando normas que podem ser aplicadas aos municípios. Então, regras que dizem respeito à pesquisa de preço. O que acontece? Eu lembro a todo mundo que o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, regulamenta que compete à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Então, a União legisla sobre normas gerais e os estados e municípios podem editar leis específicas desde que respeitem a norma geral. Claro, o município e o estado, porque não editarem suas leis específicas, obrigatoriamente seguem a lei geral, né? Então, se um município, um estado, não tem lei específica de licitação, ele segue integralmente as disposições da 8666. No caso da 8666, isso não gerava tantos problemas. No caso da Lei 14.133, a lei é muito mais detalhada. E ela traz muitas normas específicas que não são possíveis de serem utilizadas nos municípios. Então, por exemplo, a lei exige que os pregoeiros e agentes de contratação sejam obrigatoriamente servidores efetivos. Isso não é norma geral de licitação. Isso é uma norma de organização administrativa específica de licitação para a União. Se o Estado e o município não tiver normatização sobre isso, não tiver a sua lei, ele vai ter que seguir a norma geral. E seguindo a norma geral, ele vai ter que nomear somente pregoeiros e agentes de contratação servidores efetivos. Na maioria dos municípios brasileiros, isso não é viável, né? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos
de uma regulamentação por lei municipal que trate, esse é só um exemplo, que trate dessa norma adequando ela à estrutura daquele município. E isso vai ser feito por meio de lei específica que vai ser editada respeitando a Lei Geral de Licitações e Contratos. Você precisa ser capaz de apontar esses detalhes no âmbito do município. Olha, eu estou dizendo, você é um advogado que acabou de sair da OAB e não sabe para onde ir. Você vai começar a se especializar na nova lei de licitações e amanhã você vai chegar nos municípios da sua região e vai oferecer a consultoria jurídica para a normatização da lei. Nossa, é o que o gestor público, o que o prefeito está procurando, né? Você que é um advogado público, que já atua nesse município, vai dizer, olha, eu vou prestar consultoria jurídica aqui para a gente fazer a normatização dessa lei, e amanhã ou depois, você vai começar a ser convidado pelos municípios da região para ampliar a sua estrutura de consultoria muito mais. Então, a advocacia tende a crescer muito porque são poucos que serão referência e que terão condição suficiente de auxiliar o ente público nessa normatização. E essa normatização é imprescindível para que o agente comece a usar a nova lei. E os servidores e prefeitos e gestores estão querendo começar a usar a nova lei. Daqui a 1 ano e meio não tem nem querendo, eles serão obrigados a fazê-lo, né? Mas hoje eles já estão querendo. A nova lei traz prazos melhores para contratos, prazo maior, né? O dobro ali de ata de registro de preço, dispensas com valores muito mais altos. Enfim, a utilização da nova lei traz perspectivas muito importantes e interessantes para a prefeitura, para a gestão municipal. Ter uma possibilidade de ter uma consultoria jurídica para fazer essa normatização no âmbito do município é uma diferença para esse município. E essa diferença para o município vai caracterizar uma diferença para a sua vida profissional. Não adianta o gestor precisar agora de você para que você dê um auxílio a ele nessa normatização de pesquisa de preço se você não sabe os parâmetros da nova lei. Então, para que me interessa que você tenha essa especialização, esse lato sensu? Eu preciso que você consiga me auxiliar a aplicar a nova lei, que você consiga me auxiliar a montar minha estrutura organizacional, que você consiga me auxiliar nas normas que eu tenho que editar específicas para que essa lei possa começar a ser usada. Ou seja, eu preciso daquele sujeito que tenha condições técnicas e jurídicas, né? Eu tenho que ter um corpo técnico e jurídico que me dê segurança nessa lei. E é isso que a gente vai conversar. Então, para adequar essa normatização específica, a estrutura e a organização administrativa do seu município. Isso vai te colocar no mercado de trabalho em um lugar fantástico, né? As pessoas vão começar a entender por que é importante ter você naquele corpo jurídico, por que é importante contratar por qualquer custo que seja a sua consultoria, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a contratação integrada e a contratação semi-integrada. A contratação integrada e semi-integrada não foram criadas pela Lei 14.133, tá? Elas já existem no sistema brasileiro, na Lei 13.303, que é a lei das estatais, e a integrada também existe no RDC, que é a Lei 12.462. Então, elas foram trazidas agora para a legislação geral e são formas de se garantir uma contratação mais célere, mais rápida, no caso de obras públicas. Para o órgão público é muito bacana fazer a contratação integrada, muito mais simples. Então, quando ele tem esse auxílio de um consultor jurídico, de um advogado público que vai passar segurança a ele, ele vai fazer isso. E se ele tiver um consultor jurídico que não tem essa atualização suficiente de dar essa segurança, ele vai atrás de outro, né? Então, é o momento de você se posicionar no mercado. Porque se você começa a auxiliar os órgãos públicos a fazerem isso, os outros órgãos começam a buscar você se torna conhecido na região como esse especialista. E as empresas que vão querer participar dessas contratações integradas, muitas vezes em valores muito altos, né? E aí tem um advogado que não consegue passar segurança para ela, não vai servir, né? Então, esse é o momento. É o momento de você se posicionar. Mas o que são essas contratações? Primeiro, quando você pensar numa contratação de obra, em geral, tá? Vamos pensar aqui no aspecto geral, 8666, ou também 14.133, uma regra geral de contratação de obra. A administração pública, primeiro, contrata alguém que vai elaborar um projeto básico. Então, ela contrata um projeto básico e esse projeto básico será elaborado.
Depois de contratado o projeto básico, aí a administração vai contratar um projeto executivo. Então, depois que ela contrata o projeto básico, ela contrata, então, o projeto executivo. Alguém que vai executar. Projeto básico é aquele projeto arquitetônico, né? Além do projeto arquitetônico, vai ter a planilha orçamentária. Tudo isso está no projeto básico. O projeto executivo é aquele projeto de físico-financeiro, aquele projeto com etapas e prazos para cumprimento de cada etapa. É um projeto de execução mesmo da obra, né? Com detalhamento de prazos, etapas a serem cumpridas e tudo mais. E depois disso, somente depois de elaborado o projeto básico e o projeto executivo, em regra, a administração pública então parte para a licitação para a execução da obra. Pois é, aí muda um pouquinho. Quando a gente pensa na tem uma coisa importante. O autor do projeto básico e o autor do projeto executivo estão impedidos de participar da licitação para a execução da obra, tá? Então, eles podem até mesmo participar da licitação, eles podem até mesmo serem contratados para auxiliar a administração pública na fiscalização, mas eles não podem participar da licitação para a execução da obra, tá? Isso ele não pode fazer. Então, nesse caso, quando você pensa nessa contratação de obra, o autor do projeto básico e do projeto executivo estão impedidos de participar. Beleza. O que é a contratação semi-integrada? Como forma de dar celeridade a esse tipo de contrato, a administração pública pode, então, contratar o projeto básico, elaborar esse projeto básico, né, o projeto arquitetônico, planilha orçamentária e tudo mais, e depois fazer uma única licitação, deixando a cargo do vencedor a realização do projeto executivo e execução da obra. Isso é semi-integrada. Então, o projeto executivo e a obra são juntados e a administração contrata somente o projeto básico, sendo que o autor do projeto básico não pode participar da licitação para a contratação semi-integrada. Na contratação integrada, junta tudo, né? A administração pública elabora um anteprojeto com parâmetros do que ela precisa, um anteprojeto efetivo, e depois ela faz uma licitação para a contratação integrada, sendo que o vencedor desse procedimento licitatório ficará responsável pela elaboração do projeto básico, pela elaboração do projeto executivo e também pela execução da obra. Claro que o autor do anteprojeto não pode participar da licitação para a contratação integrada. Essa contratação integrada, pessoal, além de ela ser importante por dar celeridade ao processo licitatório, ela é importante também pelo fato de que ela faz com que essa contratação da obra possa admitir novas tecnologias. Então, por exemplo, a gente tem um projeto do governo federal do Sistema Único de Saúde, que é a escola de 12 salas. Tem de 6, de 12, de 24. Mas vamos dar um exemplo aqui, a escola de 12 salas. Então, quando a gente tratar desse procedimento licitatório para uma contratação integrada, imagina uma escola de 12 salas. Então, o Estado informa que ele precisa de uma escola de 12 salas, define a metro quadrado, a quantidade de... a metragem, o tamanho de cada um. Então, quando a gente trata dessa contratação integrada, o que vai acontecer é o anteprojeto elaborado. Então, eu digo, eu quero 12 salas, tantos metros quadrados em cada sala. Enfim, eu estabeleço ali parâmetros. E esse anteprojeto abre, então, um edital de licitação para a contratação integrada. E aí, o autor, o vencedor, né, ele pode fazer esse anteprojeto de várias formas. Então, um vai oferecer aquela forma tradicional, com coluna, pilastra, cimento, argamassa. O outro vai dizer, não, a gente não vai concretar, a gente vai fazer aqui uma base de ferro, de aço, né? Então, existem várias formas de se fazer isso. O que eu estou lhe dizendo é que essa contratação integrada, ela acaba estruturando muitos meios de
se fazer a contratação. Então isso permite que a administração pública absorva novas tecnologias de contratação trazidas pelo particular, tá? A gente já tem a experiência do RDC na contratação integrada e na nova lei isso tende a ampliar essas contratações que são mais céleres e que permitem a absorção de novas tecnologias de construção trazidas pelo particular, que não ficam presos por um projeto básico, somente tem um anteprojeto a ser seguido, né? Então, como isso vai impactar na sua vida? Você que é advogado de uma empresa, ou você que é advogado de um órgão público, vamos lá, você que é advogado de uma empresa, abre-se um anteprojeto e começa-se do anteprojeto a fazer uma licitação para uma contratação integrada. Daí a empresa começa a procurar um advogado para poder auxiliá-la nisso. Você vai ter segurança para dizer a ela, olha, fique tranquilo, né? Tenho pleno conhecimento da contratação integrada, esses termos são esses, a gente vai fazer dessa forma. Enfim, você consegue passar essa segurança para ela. Você vai agregar a ela lucro dela poder ganhar uma licitação. Em troca, sua carreira sobe, porque você passa a ser visto como referência por todas as empresas que estão ali interessadas em fazer a mesma coisa. Ou então, imagina você que é advogado de um órgão público, consultor jurídico de um município, de um ente público estadual, por exemplo, né? Para você, a situação ainda é mais interessante. Esse ente quer pela primeira vez fazer uma contratação integrada, porque ele vai facilitar, ele vai conseguir um orçamento só, ele não precisa ficar elaborando vários projetos, né? Então isso vai facilitar o andamento da construção de obras dentro do município e ele precisa de um corpo técnico e um corpo jurídico que dê segurança a ele. Se você não for esse corpo técnico, esse corpo jurídico, alguém será, né? Se você for, certamente, quando isso for implementado no âmbito desse município, os municípios ao redor vão começar a ver isso. Então, quando a gente trata da nova lei de licitações, a gente cria uma grande oportunidade para aqueles que estão olhando aqui ao redor e querendo saber o que vão fazer da carreira, ou que já estão começando a se posicionar e atuar com licitação, mas não conseguiu ainda assumir o controle da condução dessa transição entre as duas leis. Porque ou você vai conduzir a transição, ou você vai ser conduzido por ela. Aqueles que conduzirem a transição vão fazer a diferença, né? São aqueles que vão efetivamente fazer a diferença. Beijo para todos.